Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 70, Bases Criacionais, parte 3. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card e na descrição. Confere lá primeiro e volta aqui para esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Quem que comunicou com a gente? Foi Vilo. Vilo é um supra-elemental que possui 7 ionas, está indo para a sua oitava, está caminhando para a oitava iona. E o que significa isso na prática? Significa que Vilo, enquanto elemental, ele está focado e orientado na manutenção da vida, né? Então ele tem uma função cósmica diferente da nossa, que é a expansão e racional consciencial, etc. Vilo pode fazer essa expansão consciencial? Pode. E nós podemos fazer então a manutenção do meio ambiente, a manutenção da vida? Também, né? Mas o foco nosso não é estritamente esse, e o foco do Vilo não é a consciência. O que significa isso? Significa que nós, enquanto seres que estão aprendendo consciencialmente, poderemos ter programações que farão o oposto daquilo que Vilo faz. Nós, dentro das nossas programações, nós podemos ter uma programação de destruição, e o Vilo estará lá para fazer o processo de remodelagem disso, de movimento disso, né? Para que nós consigamos fazer a nossa parte e entender e depurar essa situação, tá certo? Então, Vilo está lá, indo para 8ª ionas. Lembrando que 8 ionas é o que a gente entende por avatares, tá bom? E é isso. Aí vamos entrar um pouco nos temas debatidos no episódio. Nós perguntamos sobre mônadas versus ionas. Por que a gente fez a pergunta da mônada? Porque nós percebemos, conforme Zala ia falando pra gente, que mônada e iona tem algumas coisas assim muito complexas e distintas daquilo que se inicialmente trouxe. A Masofia foi quem trouxe o processo de iona, né? E segundo a Masofia, as ionas são passagens do ser do indivíduo para o todo, né? Que quanto mais passagem se adquire, maior o grau de consciência. Então, mas a Masofia disse várias vezes que quem tem as passagens são as mônadas. E aí a gente começou a perceber, pelos episódios, analisando tudo que Zala trouxe, da base criacional parte 2, parte 1, né, e a introdução de bases criacionais, que havia algumas coisas que não batiam. Por exemplo, é comum dizermos que animais são uma grupo. E é comum o espiritismo associar a uma grupo a palavra mônada, por exemplo, né? E então nós começamos a perceber que se uma mônada de pássaros tem 6 ionas, porque pertencem ao reino de 6 ionas e tal, tem alguma coisa errada, porque os seus animais então também terão 6 ionas, vamos dizer assim. E claramente Zala diz que não, eu enquanto ser de 12 ionas estou gerando aqui um ser de 6 ionas. Então, havia algo de diferente neste conceito que nós não tínhamos compreendido completamente no momento dessa sessão. Por isso que nasceu essa pergunta. E a resposta dessa pergunta, se nós formos analisar tudo que veio, tudo que não foi publicado e que foi publicado, é que mônada, né, eles vivem falando pra gente o seguinte: mônada, não entendam elas como inalcançáveis, como coisas muito longe de vocês, etc. Por que eles falam isso? Porque as mônadas, você tem uma maneira de analisar mônadas que se confunde com a análise de um eu superior, certo? Então, quando você está analisando mônada, nós temos que entender que este processo dessa análise da mônada, de um ser que está ali no intermédio entre você e a fonte, vamos dizer assim, nós precisamos entender que esta mônada está encarnada, está vivendo, né? E aí o processo de mônada gera uma ambiguação.
né? Porque nós estamos sempre endereçando mônada como se fosse eu superior, e há um outro processo monádico por trás desse processo de eu superior, mas então se confunde, né, nisso, né? E basicamente falando, nós temos vários eu superiores, né? Nós vamos chegar nesses estudos, né? Mas dentro do processo de mônada e iona, isso é que motivou o processo. E eles sempre falam para nós, não pensem que mônada é um processo distante. Por quê? Porque mônadas, dentro do entendimento humano que nós temos sobre isso, elas estão encarnadas e ainda realizam o processo de descarte. Vilo fala sobre isso. Mônadas ainda estão fazendo processos de descarte, né? O que vocês entendem como eu superior não é a versão definitiva. Ainda está em expansão. As mônadas também, tá? É isso que é importante a ser anotado aqui. E aí vamos lá, sobre métodos de criação, né? Métodos de criação, o Zala explicou um pouco mais sobre isso, né? Trata-se da imersão que você faz consciencialmente, ou seja, o processo de geração de consciências, né? Como o Zala fez ali com seus elementaizinhos. O que o Zala fez? Ele então interiorizou a si mesmo. Aquilo aconteceu no interior de si para buscar as suas respostas, né? E do interior vai para o exterior, vamos chamar assim. Mas é um processo interno dele que gerou as perguntas, né? Então você tem esse processo interno, né? Que é o que gera a encarnação, né? A geração da consciência. E você tem o processo externo, que é a manutenção da vida. Então, percebam que há um ponto da existência que elemental e humano, ou elemental e arcturiano, elemental sabe, e qualquer outra raça que vocês quiserem listar aqui, se confundirá, né? Tá certo? Então, é isso que eu tenho para passar aqui. Reiki e energia. Reiki é o seguinte, nós fizemos essa pergunta porque nós entendemos que a energia vem do tórax primordial lá no vazio, né? No episódio 25, se eu não me engano, tá aqui no card. A energia gerada lá, e ela vem de lá para cá. E o que acontece? Ele explicou dos totens, né? O que são os totens de energia? Pontos de energia que irão modificar essa energia padrão, né? São tronos. As pessoas às vezes chamam de tronos, né? O trono de Saint Germain, o trono de Xangô, né? É o trono dos Dracos, o trono disso, tanto daquilo. É isso, a energia vem e ela passa a ser modificada. O Reiki, né? Ele é uma energia, sabidamente falado e divulgado, universal, né? Que é uma energia pura que vem ali da Taurus e passa a ser então direcionada. E o interlocutor dessa direção, né, somos nós, enquanto agentes da mudança, do intencionamento, né? Então, os totens são os pontos, os hubs que estão relacionados à energia entre você e a fonte verdadeira. Você vai buscar aquilo nos totens, tá certo? Essa que é a contribuição importante sobre esse tema. Aí a gente entra no processo de vida de um mineral, né? Como é que funciona a vida, a consciência de um mineral? Isso é muito interessante porque dentro do processo de análise da longevidade de um minério, isso é muito curioso porque para a ciência, obviamente, o vírus não é um ser vivo, né? Quanto mais um pedaço inanimado, né, de compostos químicos, né? Então não há isso. Uma pedra, um minério jamais será considerado ser vivo, né? Afinal, não respira, não tem um sistema, né? Agora, há processos de vida, de ganhos de consciência dentro destas vivências, né? E o processo que é passado aqui, a vida, o tempo de vida, ele é relativamente diferente, com certeza, do que o nosso. Significa que em um minério, um pedaço de composto, né? Isso vale para tudo, até para madeira, sabe? Para o piso, sabe? Para telha, tudo que vocês imaginam.
É como se tivesse um estágio constante de troca de consciência. Então passa-se um pouquinho ali e vai embora, passa um pouquinho ali e vai embora. Consciências, pequenos fragmentos de consciência em expansão ganham, adquirem durante esse estágio uma vivência específica, né? E é um pouco sobre isso que é passado sobre a vida do mineral. Quer dizer, é bem diferente da nossa, mas se você for olhar a grosso modo, nem tanto. Porque há aquela ideia de realidades paralelas quando você considera que a vida que você tem enquanto criança, enquanto adulto, enquanto terceira idade, enfim, você vê que você está vivenciando consciencialmente coisas bem diferentes. Então há este processo de troca de consciência, mesmo entre nós enquanto humanos, né? É de se pensar se o quanto que isso também acontece com a gente. É de se estudar, entende? Embora haja uma sensação, pertencimento de linearidade, né? Mas é de se pensar isso enquanto consciência. Depois nós passamos para o tema de dor e adversidade. Isso é uma coisa muito complexa e latente, muito latente. Esse mês aqui, né? Vocês sabem que nós perdemos a nossa gatinha. Ontem nós tivemos um acidente, um dos galos aqui da chácara foi atacado pelo nosso cachorro, que conseguiu escapar do canil, que estava em reforma e ficou ali, alguma coisa não foi bem reformada e tivemos um problema. E ele acabou pegando o galo, um dos galos, e esse galo veio a óbito ontem, né? E dentro deste processo de dor e adversidade, é muito latente isso pra gente ultimamente. O animal, ele não está programado para ter dor. Quando eu falo ter dor, não é no sentido de ter dor, mas é no sentido de aprender através da dor. Não há na sua programação uma necessidade de passar por este processo. Por quê? Porque ele não tem um aprendizado completo através destes tipos de sensações, certo? Ele não gera sentimentos que vão produzir muitos frutos, entende? Eles é diferente da gente ficar doente e produzir sentimentos através de sensações, né? Sentimentos mais elaborados com relação à dor, né? Os animais, eles não conseguem este poder de elaboração de sentimentos. Eles, por exemplo, entram num estado de choque mais facilmente, aquilo deixa de fazer sentido e não se assimila da mesma maneira que um humano tem de contato e proximidade com o que a gente chama de dor. E isso vale falar aqui, se você for observar biologicamente falando, e você fizer uma análise, você vai ver que, e é por isso que ele fala da empatia, nós temos o entendimento da dor e a gente meio que acaba transferindo isso para os outros que estão à nossa volta, os outros seres de outras ionas à nossa volta, e não funciona da mesma maneira. Se você observar um inseto, existem terminações nervosas, muitos nem têm terminações nervosas, ou seja, eles não sentem a dor do mesmo jeito que a gente sente. Isso é natural, nós sempre teremos essa distinção. Não entenderão a dor como nós sentimos, não farão vínculos como nós fazemos. É diferente o approach que eles têm com relação a tudo isso. E nós, muitas vezes, quando olhamos para essas situações da dor alheia, nós estamos interpretando a nossa dor e meio que olhando a dor do outro e pegando aquilo com os nossos óculos e sentindo aquilo de um jeito, de repente, às vezes é muito maior do que ou num sofrimento, num grau de sofrimento muito mais avantajado do que de fato né? Então não significa que eles não sintam a dor, ou não significa que eles não sintam. A questão da adversidade comentada é que cresce na adversidade. Então, causar adversidade para essas ionas que estão abaixo gera movimento, tá?
e gera-se movimento através da dor. Eles sentem, eles aprendem, mas eles também se permitem sentir este tipo de situação para que nós tenhamos um aprendizado com relação à nossa versão e interpretação da dor. Então é um processo onde eles também participam do nosso processo, né? Vocês podem ver isso, é muito facilmente percebido quando nós estamos cuidando de alguém ou sofremos por perder algum bichinho de estimação. Vocês veem que é parte muito, uma carga muito grande, nós também temos essa carga, e isso também é gerado e permitido através deles, né? É sobre isso. Então não há programação, né? A programação às vezes é nossa, né? E eles então permitem passar pela programação que nos beneficiará, né? Entenderam? Nuvem versus mônada. Isso é interessante porque nós falamos aqui sobre a mônada de passarinhos, né? E analisando a questão da nuvem, você vê que os passarinhos instintivamente sabem o que fazer porque eles consultam a sua alma grupo, a sua mônada. Então, eles sabem o que fazer. A questão é que a nuvem não é a mônada. A nuvem ela tem informações. É lá que você vai buscar como é que o seu instinto funciona. É lá que tem os apontamentos para a forma como você vai viver aqui. Aquilo que é automático, que o bicho nem sabe o que ele está fazendo, mas ele sabe, ele faz porque é instintivo. Ele está buscando lá, na nuvem. A nuvem de informações é tipo o cloud que falam, né? Onde você tem os apontamentos e tudo aquilo que você, de informação, como uma grande biblioteca, e você vai pegar lá essa informação e trazer para cá, né? Ela não é exatamente a mônada, e é isso que é importante de ser comentado e desambiguado. Vocês veem como que essa sessão ela traz esse lance de você começar a compreender a questão da mônada e a questão das ionas e separar isso uma da outra e começar a entender que a mônada que cria você, ela não tem necessariamente a mesma iona do ser que está em expansão. Significa o quê? Que nós mudamos o conceito de iona. Que o conceito de iona transcendeu. E que aquilo que o PCE chama de iona, nós não podemos mais chamar de iona, porque é diferente daquilo que a Masofia traz. Transcendeu. E aí entra num lance aqui, que o PCE está expandindo. Mas iona é lida de um modo ao contrário. Como assim, Thiago? Se você fosse avaliar o todo, a fonte, é como se ela tivesse somente aberturas. Lembrando que ionas são aberturas, né? De consciência, passagens. Se você for observar o todo, ele é como se ele fosse então apenas ionas, somente passagens. E conforme você vai criando seres, cria-se também a necessidade de não se perceber como o próximo. Então o que significa? Você cria barreiras, que são a individualidade, certo? A individualidade de cada um. Então, o processo de criar barreiras é o processo que gera a iona. Porque você só tem uma passagem, porque você tem uma barreira, certo? Então, quando nós entendemos esse conceito, nós vamos compreender então que nós estamos contando ionas ao contrário, né? Que lá na frente chega um ponto onde você tem mais ionas do que passagem, mais passagem do que barreiras, entenderam? Então, é invertida a forma como a gente olha ionas, e inclusive como a gente olha a evolução, a expansão, né? Porque é o contrário, originalmente nós não tínhamos, a fonte não tem barreiras, ela só é ionas, né? E aí conforme a gente vai individualizando, a gente vai criando essas barreiras, né? E não é que a gente crie e ganhe ionas, né? Nós estamos perdendo a barreira. Essa é a diferença mental para entender o processo, né? É o inverso, né? E bom, e sobre o orixá elemental, é parte daquele processo que eu comentei sobre a manutenção, né? Isso são supra-elementais na realidade, que estão fazendo a função de falanges de orixás, embora nem todos os orixás sejam
plasmagens de supraelementais, né? Existem seres consciências que fazem também racionais do nosso processo, que também fazem esse trabalho, tá? E é isso, acho que isso é a parte mais legal para passar. Sobre planetas e corpos celestes nós vamos ver em outros episódios mais profundamente, tá? E já vimos em alguns estudando inclusive sobre como isso tudo acontece, né? Mas são consciências bem acima das nossas e acima de 9 ionas, que já estão em processos completamente coletivos, certo? E aí estão vivendo a parte externa da manifestação de vida e não a interna, tá certo? E, pessoal, é isso aí para hoje, tá bom? Então fiquem bem, até semana que vem. Dê uma olhada nos links e no nosso Pix aqui na descrição, no link de atendimento também, tá bom? Nós estamos agora atendendo. E é isso aí, galera. Então fiquem bem e até semana que vem. Fui, povo. Tchau, tchau.